Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje falaremos sobre processos humanos e automáticos de curadoria. Professora, que palavrão é esse? Por que esse assunto é importante para a nossa aula? O que eu preciso aprender e por quê? Eu vou te explicar. Olha só o que aparece aí na tela para vocês. Primeiro, eu preciso definir com vocês o que é a curadoria. E curadoria nada mais é que o processo de selecionar, organizar, contextualizar e apresentar conteúdos, informações ou objetos de maneira criteriosa. Isso significa dizer que tem uma forma ali adequada, a fim de dar sentido e relevância a eles dentro de um determinado contexto. Como é que acontece essa curadoria e no que nós trataremos aqui? Porque se você observar, aí eu estou falando de processos aí humanos e automáticos. Que processos humanos são esses, pessoal, tá? Então é importante que a gente compreenda esse processo aí de selecionar e organizar informações, contextualizar dentro das redes sociais e outros domínios da internet. Porque imagina só que você, enquanto estudante, tem feito ali uma pesquisa sobre uma determinada temática solicitada pelo professor, ou de repente você comece ali a navegar nas redes e você não compreende esses processos de curadoria, selecionar aquilo que é mais importante, necessário e essencial para você. E falando nesse contexto, aí na tela para vocês, eu resumo isso, quando nós falamos da internet, eu resumo isso em curadoria digital, que nada mais é que o ato de, novamente, selecionar, organizar e apresentar conteúdos relevantes no universo da internet. Como isso acontece? Então, olha só a afirmativa que eu tenho. Assim como o curador de museu escolhe as obras mais importantes, as organiza em uma exposição e as apresenta ao público, na internet a lógica é a mesma, mas com informações digitais. Então, quem é o curador? O curador é você. Isso mesmo, o curador é você. Mas como você tem feito isso? Como, por exemplo, a IA interfere nesse processo? Quais outros mecanismos ali da internet têm o poder de escolha e seleção sobre aquilo que eu vou ver? Então, olha só o que eu trouxe para vocês de objetivos dessa curadoria digital. Ao ser um curador digital, no meio da internet, independentemente se é em rede social, em sites, em plataformas, mas nesse meio da internet, tem quais objetivos? Filtrar o excesso de informação. Então, o que é importante e relevante de fato para mim? Né? Organizar conteúdo de forma significativa. Qual a importância daquilo? Né? 3. Facilitar o acesso a informações relevantes. E 4, agregar valor através da contextualização. Então, esses são os objetivos da curadoria digital, tá certo, pessoal? E a curadoria humana, como é que isso acontece? Quem são os curadores humanos? Porque nós estamos falando de curadoria digital e nós estamos falando aí de curadoria humana. Como isso acontece e se desenvolve? Então, a curadoria humana, ela é feita por pessoas, tá? E essas pessoas, elas selecionam, filtram e compartilham conteúdo com base em critérios como a credibilidade, a relevância, o interesse pessoal e a ética. Então, esses curadores podem ser indivíduos no geral, profissionais de determinadas áreas e especialistas. Isso significa dizer que eu tenho ali o meio digital e dentro daquele meio digital eu insiro, eu seleciono, eu coloco ali informações e essas informações, ela chega até ali a pessoa que navega nas redes, tá? E aí, olha só o que eu trouxe para vocês acerca também do
da curadoria automática, porque nós estamos falando de processos humanos e automáticos, tá? O que seria, de fato, a curadoria automática? Na verdade, ela é realizada por sistemas computacionais. Então, esses sistemas computacionais, os algoritmos, que são famosos aí, já têm uma certa relevância e conhecimento no geral, eles selecionam o conteúdo que você vai acessar ali com base em dados. Como é que ele vai trazer esses dados? Ele vai analisar, primeiro, o histórico de navegação. Depois, pode analisar também a questão das interações, das curtidas, dos comentários nas redes sociais no geral. Em seguida, eu tenho o tempo de visualização, tudo isso é relevante no processo do que aparece na tela para vocês, dados demográficos e aí comportamentos de usuários similares. Isso significa dizer que esse algoritmo ele não trabalha do nada. Tem toda uma questão ali por trás da rede, como ele acessa as suas informações pessoais, o que você tem permitido que esse algoritmo acesse. Obviamente, se você souber utilizar, ele pode te ajudar no requisito ali de filtrar o que é mais importante para você. Mas essa é uma linha muito tênue. O que é importante para você, ele decide. Mas será que isso não limita a sua visão? Então, esse é um processo aí que você precisa ficar atento, tá? Então, essa curadoria, essa seleção feita pelo algoritmo, ela deve ser observada de maneira criteriosa. E aí eu tenho aí na tela para vocês, como é que esses algoritmos eles vão aprender? Então, tem a questão do aprendizado de máquina, tá? Para melhorar as recomendações, e aí como? Com base nos dados e interações dos usuários. Como é feito aí? Através de coletas de dados, então eles acessam o histórico de navegação, o tempo de visualização, como já foi mencionado anteriormente. Então, os cliques, as curtidas, os compartilhamentos, tudo isso é importante e é analisado, tá? Em seguida, eu tenho a identificação de padrão. Quais os comportamentos recorrentes, quais são as preferências do usuário? Então, é assim que o algoritmo ele vai aprender, tá, pessoal? E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho a junção dos processos humanos e automático. Então, quando nós falamos da curadoria digital, que nós estamos falando do advento aí da internet, como ser um curador da internet, o que é isso? É a mistura desses processos humanos e automáticos, onde cada um complementa o outro para criar uma experiência mais rica e equilibrada. Só lembrando, novamente, que aqui é importante mencionar que há esse fenômeno da colaboração, mas tem a necessidade da supervisão também. Isso significa dizer que não basta apenas o algoritmo ir lá e me sugerir determinada matéria, determinado conteúdo. Por quê? Porque quando nós estamos falando de curadoria digital, nós falamos da junção das duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que saber como selecionar, organizar essas informações e usar o algoritmo, não é? A inteligência artificial ao nosso favor, para que nós não sejamos aí direcionados a uma área que nós não queremos, tá certo, pessoal? E aí, eu tenho aí para vocês que aparece na tela alguns impactos que eu já falei de maneira bem suave aqui no decorrer dessa aula. Então, a forma como o conteúdo ele é curado, ele tem impacto na sociedade. Esses impactos aí na sociedade, eles podem levar, por exemplo, a questão das câmeras de eco. O que seriam essas câmeras de eco? Então, ambientes onde as pessoas são expostas, principalmente a informações e opiniões que confirmam suas práticas, crenças, criando um efeito aí de eco que reforça ideias já existentes. A questão é a seguinte:
Até que ponto a internet, pessoal, ela é segura? Até que ponto você consegue trabalhar, você consegue fazer uso da internet, desse processo, ser um curador, de forma saudável? Como aquilo interfere? Porque muito nós observamos a questão da propagação do discurso de ódio, que inclusive você já deve ter ouvido falar aí em outras matérias, em outras temáticas sobre isso. Por quê? Porque as pessoas confundem a liberdade de expressão com o discurso de ódio. Então, a rede, ela é um ambiente em que você tem acesso a diversos tipos de crenças. Mas qual é a sua crença? Até onde isso te influencia? Então, essa questão da câmera de eco, ela é importante também. O segundo que aparece aí na tela para vocês é a questão das bolhas de filtro. Quer dizer, elas são criadas pelos algoritmos que mostram apenas o que acreditam que queremos ver. Esse é um problema muito grande, por quê? Porque ele acaba isolando aí o usuário de perspectivas diferentes da sua. Isso significa dizer que, por exemplo, tudo bem que eu tenho uma crença ali, política, partidária, religiosa, seja qual for, e quando eu me limito apenas a aprender ou ver coisas relacionadas à minha crença pessoal, isso me limita. O problema é que o algoritmo entende que aquela crença é a sua e ele passa a te entregar apenas aquelas informações, tá certo? Então, é importante que você compreenda, como curador digital, compreenda esse processo para que você não tenha essa limitação. Isso significa dizer não que você não tenha crença própria, mas significa dizer que você tem acesso a todas, você conhece os vários lados aí e você com certeza se torna um cidadão mais crítico, até porque esse é um dos objetivos da educação, viu? Esse é um dos objetivos de você estar aí do outro lado da tela me assistindo nesse momento, tá? Eu trouxe aí para vocês a questão da desinformação e curadoria. Porque uma coisa leva a outra. Como assim? A desinformação, ela se alia a fake news. Professora, fake news de novo? Como assim? Nós sempre ouvimos falar, desde o ensino fundamental lá, que eu ouço falar da fake news. Por que a fake news, por exemplo, passa a ser um assunto tratado na escola? Justamente por conta dessa relevância da informação, tá? Dessa relevância do impacto social que uma fake news tem. O que é fake news? Notícia falsa, é isso mesmo, você acertou, viu? Notícia falsa. E como essas notícias, elas ganham grande proporção? É justamente por conta da curadoria digital. Você, enquanto pessoa que acessa as redes no geral, tem que fazer essas checagens. Olha só o que diz aí no meu texto. Então, a desinformação, pessoal, ela aparece como um grande desafio, tá? Para a curadoria digital, porque no geral, quando a gente fala de curadoria digital, a gente fala de um aspecto que deveria e deve ser positivo no ambiente online, tá? Então, quando começa essa onda de desinformação, de fake news no geral, acaba por ser um problema. Então, os algoritmos, ao priorizarem o engajamento, por exemplo, sai distribuindo ali, podem inadvertidamente, eita, quase que não sai, hein? Amplificar conteúdo falso ou enganoso, justamente por conta de ter muitos cliques, muito acesso, tá? Especialmente quando gera fortes reações emocionais, que é uma das características aí principal aí das fake news no geral. Então, quando nós falamos dessas fortes reações emocionais, o que é que isso significa dizer? Significa dizer que muita gente acessa essas redes, muita gente tem ali um processo de curadoria que não leva em consideração esses critérios que são importantes para a composição, tá? Então, acaba por chegar ali um apelo emocional que pode ter ali um reflexo muito negativo fora das redes. Então, esse cuidado, ele é necessário. Então, eu trouxe aí alguns desafios para vocês verem, tá? Frente à desinformação.
O primeiro aí é a identificação rápida de conteúdo falso. É muito comum que alguns golpes sejam aplicados nas redes com relação a conteúdos falsos de vendas de produtos no geral. Então, essa questão da curadoria é justamente a identificação desses recursos, desses conteúdos falsos, precisa ser feita de forma rápida. Mas como isso acontece? Não tem todo um melhoramento por trás, é um conjunto, tá? Então, é a remoção dessas notícias falsas, sem censura, o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilidade, e isso aqui calha justamente na questão que eu falava. Lembra que eu falava sobre o discurso de ódio e a liberdade de expressão? Quando nós falamos nessa liberdade de expressão, ela está nitidamente relacionada à responsabilidade. Então, esse é um desafio da curadoria digital, tá? O próximo ponto que aparece aí para vocês na tela é a educação dos usuários para reconhecer a desinformação. E é justamente esse papel que eu estou desempenhando frente às câmeras, viu? Então, começa aí a fazer uma análise do que você lê diariamente, do que você recebe. Se aquela opinião ela não é só sua, se você não tem sido, por exemplo, nas redes, um curador digital que não segue aí a questão da liberdade de expressão, da responsabilidade, do manuseio adequado, tá certo, pessoal? O outro aspecto que aparece para vocês aí é como ser um curador consciente, tá certo? Professora, a senhora falou que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo, mas como isso acontece no geral? Então, é importante que, para desenvolver um pensamento crítico, vocês verifiquem as fontes, quer dizer, aquela fonte é verdadeira, tem credibilidade essa informação? Então, quem produziu, qual a reputação da fonte, há outras fontes que confirmam essa mesma informação? A questão de diversificar, busque diferentes perspectivas e veículos de comunicação, tá? Mesmo você não concordando habitualmente com o que está sendo exposto, é importante saber os dois lados da moeda. O terceiro aí é questionar. Não aceite tudo que aparece aí na tela de vocês, tá? Pergunte por que estou vendo isso, quem se beneficia com essa informação. Agora volta aqui para a professora. A gente chega num assunto muito importante para a gente, de fato, ir para o nosso exercício, viu? Daqui a pouco. Fica aí que a gente ainda tem uma atividade. Mas por que eu trouxe aí? Olha que imagem bonita que aparece aí na tela para vocês. Essa imagem aí foi gerada por IA, viu? E nós vamos falar aqui da IA, porque nós estamos falando em curadoria digital. E qual é a questão agora, atualmente? É a questão do uso da inteligência artificial. Ela deve ser usada de forma consciente, porque à medida que se desenvolve esse processo aí da IA, do algoritmo e tal, de formação ali de opinião, que a inteligência artificial consegue desenvolver textos, se você der o comando adequado, bonitinho, é ótimo. O problema é que quando você passa a querer que seja fornecida a informação apenas a partir da IA e você interrompa aí esse processo de curadoria humana, de selecionar ali dentro da inteligência artificial o que pode ser utilizado, o que deve ou não ser utilizado e como isso pode ser usado como um suporte e não como um elemento principal no seu processo, inclusive, de ensino e aprendizagem. Como a IA pode ser usada de forma educativa para você nas redes, na sala de aula? Então, esse pensamento ele é importante, viu? Agora, sem mais delongas, olha a minha questão que eu trouxe para vocês. Aí a pergunta simples, tranquila, o que é curadoria digital? Letra A. É um processo de digitalização de documentos físicos para preservação. Letra B, é a seleção, organização e apresentação de conteúdos relevantes em meio ao vasto universo da internet. Letra C, é a criação de conteúdo original para plataformas online. Letra D, é o desenvolvimento de algoritmos para as redes sociais.
E letra E, é a moderação de comentários em fóruns online? Então, a nossa resposta aqui é a letra B, tá, pessoal? A seleção, organização e apresentação de conteúdo relevante em meio ao vasto universo da internet, tá? E aqui nós chegamos ao final da nossa aula. Nós falamos aqui da curadoria digital como uma ferramenta que molda a nossa percepção de mundo. E ela envolve processos humanos e automáticos na seleção de conteúdos. É importante ressaltar que quando nós falamos desse processo de curadoria, o algoritmo e o humano é essencial para que seja feito de forma correta. A caracterização da curadoria digital é a junção dos dois e não apenas de um, tá certo? Essas aqui são as nossas referências da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que vocês tenham aí desenvolvido um pensamento crítico e feito uma análise crítica de como você tem sido um curador digital, tá certo? A nossa aula fica por aqui, eu te vejo numa próxima. Tchau!